E hoje, nessa tarde, eu quero conversar um pouquinho com vocês exatamente sobre isso, sobre crescimento. E quando nós falamos da palavra crescimento, nós podemos pensar em crescimento de várias formas. Podemos pensar em crescimento físico, podemos pensar em crescimento espiritual, podemos pensar em crescimento em maturidade, e todas essas coisas são crescimento. Quando a gente pensa em crescimento físico, normalmente a gente pensa na barriga, né? Barriga crescendo. E isso é uma coisa que acontece normalmente se a gente não cuidar. Mas o que eu quero falar agora com vocês é sobre o crescimento de um avanço. Crescimento quando nós falamos de conquistar as coisas. Quando nós falamos de nos sentirmos evoluindo em todas as áreas da nossa vida. Se você não está se sentindo crescendo, se você tem estado estagnado, se você está paralisado há muitos anos, nada muda na sua vida, está tudo igual. Liga o pisca-alerta aí, porque tem algumas coisas, algumas barreiras que nos impedem de crescer. E o crescimento em todas essas áreas, crescer é algo natural. Quando nós não crescemos, a estagnação, a estarmos paralisados no mesmo lugar por muito tempo, nos causa sentimentos ruins. A gente vê agora por causa da pandemia. Quando estava todo mundo trabalhando enlouquecidamente, todo mundo dizia, ai, estou muito cansado, preciso descansar. Mas agora que muitos estão em casa já há algum tempo, a frase que eu mais escuto é, eu não aguento mais isso, eu quero voltar a trabalhar. Porque é normal nós querermos, é normal da nossa natureza querermos produzir, queremos conquistar, queremos chegar adiante daquilo que nós estamos. E eu quero falar com vocês sobre algumas barreiras que nos impedem, algumas barreiras que fazem com que o nosso crescimento se torne muito mais difícil, algumas barreiras que nos seguram e que nos impedem de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Você nasceu para ter uma vida abundante. Nós todos nascemos para crescermos e avançarmos. Se isso não está acontecendo, é porque alguma coisa está errada. E a primeira barreira que nós vamos falar, a primeira barreira que nos impede de crescer, são os nossos traumas. Os traumas, eles criam aprisionamento. Os traumas, eles criam prisões da nossa mente e também da nossa alma. O que são traumas? Os traumas são eventos que acontecem, eventos ruins que acontecem ao longo da nossa história, que causam um medo, que causam um sentimento tão ruim, que sempre quando nós vamos fazer alguma coisa, aquilo novamente vem dentro de nós e nós não conseguimos avançar. Os traumas, eles podem ser uma infância muito difícil, os traumas podem ser um abuso, os traumas podem ser um abandono dos pais, traumas podem ser mortes trágicas, acidentes trágicos pelo qual nós passamos, algum evento que traumatizou. Isso causa uma prisão. É como se uma corrente é colocada em nós quando nós passamos por um trauma. E essa corrente, ela pesa. E aí ela dificulta. Quando nós vamos caminhar, quando nós vamos andar adiante, aquele peso daquele trauma vai nos segurando e nos impedindo de crescer e avançar. Só que diante de um trauma, nós temos duas alternativas. Diante dos traumas, nós temos que escolher viver o nosso trauma para sempre e ficar estagnado, paralisado, com dificuldade de crescer. Ou nós podemos escolher sairmos da posição de vítima e ressignificar esse trauma. O teu passado não pode definir o teu futuro. Você não é o teu passado. Você é os teus sonhos. Você é aquilo que Deus te criou para ser. E Deus não nos criou com traumas. Deus nos criou um livro que não tem páginas com trauma ainda. Não tem páginas de coisas ruins. E nos criou com um futuro muito bonito, um futuro de vida abundante, um futuro de crescimento. E nós podemos colocar os nossos traumas, as nossas dificuldades diante do nosso Deus e rompermos com essa barreira e crescermos e acelerarmos. Mas também tem pessoas que não aconteceram tantas coisas ruins, mas que vivem no seu passado,
que vivem de passado. Ah, mas há 10 anos atrás aconteceu isso, há 10 anos atrás eu vivi assim. Ah, não, mas é que lá no passado eu fui assim. Se o teu passado tem te definido, você não está criando perspectivas do teu futuro. E isso também te impede de crescer. Quando nós vivemos somente com as coisas que aconteceram, ou somente focados nas coisas que nós estamos vivendo nesse momento, isso é uma barreira para nós crescermos. Porque nós precisamos saber aonde nós queremos chegar para que Deus nos leve até lá. O normal é que nós tenhamos sonhos, que tenhamos projetos, que tenhamos coisas que nós queremos ainda alcançar. Então, se você teve traumas, se você está vivendo de passado, coloque isso diante do Senhor, ressignifique os teus traumas e viva a aceleração daquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. A segunda barreira, o segundo empecilho, a segunda coisa que nos impede de crescer e avançar, se chama insegurança. Pessoas inseguras não conseguem dar o próximo passo. Só que, analisando algumas conversas dos últimos tempos que nós temos ouvido, nós conseguimos observar que um tipo de insegurança que tem freado muito o crescimento das pessoas é o crescimento em investir. Deixa eu explicar para vocês. Alguém aqui mora de aluguel? É que nem morar de aluguel. Quando a gente mora de aluguel, mesmo que os defeitos da casa ou o defeito do apartamento nos incomodem, a gente não arruma, né? Para que eu vou investir naquele lugar se eu não sei até quando eu vou ficar ali? Eu não sei se semana que vem a proprietária vai me pedir, o proprietário vai me pedir o imóvel. Eu não sei se eu não vou conseguir comprar minha casa própria, então eu vou juntar aquele dinheiro que eu ia gastar naquele lugar para investir em outro lugar. E aí eu começo a ter coisas que me incomodam, eu vivo num lugar que tem coisas que me incomodam, mas eu não invisto. Isso é uma coisa normal. E quando nós morávamos de aluguel, era exatamente isso que a gente fazia. Só que muitas pessoas fazem de todas as áreas da sua vida como se estivessem morando de aluguel. E aí, para que eu vou investir no meu casamento se eu não sei até quando nós vamos estar juntos? Para que eu vou investir na minha empresa se eu não sei até quando eu vou trabalhar lá? Para que eu vou investir na minha igreja se eu não sei se amanhã Deus vai me mandar para outra igreja ou não? Para que eu vou investir em tal coisa? Eu não sei o dia de amanhã. E aí a insegurança para investir me impede de crescer, me impede de avançar. E a maneira mais clara de vocês entenderem isso é falando de casamento. Casamento é uma junção de duas pessoas que somam uma à outra para conquistar mais coisas e mais rápido. Na semana passada, nós ouvimos uma pessoa, o Diego, fazia tempo que não conversava com uma pessoa, reviu essa pessoa e a pessoa disse para ele, eu casei. E ele, que legal, né? Casou dela. Mais ou menos. A gente casou porque a gente queria juntar as nossas rendas para comprar um apartamento. Um só não conseguia, então a gente casou para conseguir juntar as rendas para financiar o apartamento. Mas, pessoa dizendo, né? Nós casamos com separação total de bens. Porque aí, se qualquer coisa dá errado, cada um vai para o seu lado. Num relacionamento assim, alguém se sente seguro para investir? Não. Casamento é uma união de pessoas para conquistar mais e mais rápido. Se você está inseguro nas tuas relações, nos teus relacionamentos, você tem que rever essas coisas. Você tem que criar uma segurança em todas as coisas que você está. Aquelas coisas que você está ligado, você tem que estar seguro para investir. Aí agora, deve ter gente que está pensando, então eu vou acabar com o meu casamento, porque está tudo ruim, está tudo errado, não vai dar para investir. Não. O nosso Deus é o Deus do impossível. Quem pega as coisas que estão dando errado, quem pega quando dá errado a brincadeira e joga tudo para cima, é criança. Quem joga tudo para cima é criança mimada, não é adulto. E nós vamos abrir agora a nossa Bíblia em Efésios, no capítulo 4.
versículos 14 e 15. Diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Quando nós entendemos que o propósito não é que sejamos mais como crianças, mas que nós venhamos assumir as responsabilidades na nossa vida, e que nós temos um Deus que é o Deus do impossível, quando a gente passa pela nossa cabeça que o meu casamento não tem mais solução, que o meu relacionamento com determinada pessoa não tem mais solução, eu estou tirando a credibilidade de Deus. Estou dizendo, Deus não é Deus tão do impossível assim, porque isso é impossível. O meu casamento é impossível Deus restaurar. Minha relação de sociedade com o meu sócio é impossível Deus restaurar. Mas Deus é o Deus do impossível. Se você acha que é impossível, coloca nas mãos de Deus. E não podemos agir como crianças, mas como adultos. Como adulto faz? Senta, conversa, procura uma solução, recomeça, abre mão do orgulho, faz de novo e aí faz dar certo. Então, se ligue a coisas que você queira investir. Esteja em projetos que vale a pena investir, que você não se sente inseguro para investir. E se você não está em projetos que você se sente seguro em investir, ore, coloque diante do Senhor, peça a direção dele e esteja num projeto que você deseja investir. Agora mesmo, antes de eu subir para pregar, uma pessoa me contou um testemunho. Estava trabalhando em uma empresa que não estava muito contente, o ambiente de trabalho não estava muito legal. Orou durante a pandemia agora. E na segunda-feira disse que não queria mais trabalhar naquela empresa, colocou diante de Deus e disse: Deus, abre uma porta para mim. Todo mundo sabe que agora, nessa situação que estamos vivendo, emprego está uma coisa difícil. Naquela segunda-feira mesmo, ela foi chamada para uma entrevista de emprego e agora já faz 10 dias que ela está trabalhando numa nova empresa. E ela disse, na empresa onde eu estava, eu não tinha perspectiva de crescimento. Eu ia fazer sempre o que eu fazia e eu pedi para Deus um lugar que eu pudesse crescer. E hoje ela está num lugar onde tem um plano de carreira, onde ela pode crescer, onde ela pode avançar e pode conquistar outras coisas. Coloque diante de Deus, busque saber onde Deus quer te colocar. Se Deus te colocou nessa igreja, invista nessa igreja. Gaste o teu tempo, seja seguro em relação a isso. Se Deus te colocou lá na tua empresa, mesmo que agora não está tão bom assim, invista o teu tempo, invista a tua dedicação. Deus, Ele é conosco e Ele espera que nós, como cristãos, façamos a diferença por onde nós estivermos. Então, a primeira barreira é o trauma. A segunda barreira é a insegurança em investir. A terceira barreira é o medo. E o medo é um sentimento que nos paralisa. Eu, por exemplo, eu tenho medo de barata. Quando eu vejo uma barata, qual é a primeira coisa que eu faço? Estátua, fico bem paradinha. Ou, se a barata longe, sai correndo, né? Mas a primeira coisa que a gente faz diante do medo é paralisar. É não saber o que fazer. É ficar ali estagnado. Então, o medo, ele também é uma barreira que nos impede de crescer e avançar em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas eu quero falar mais especificamente agora, quando nós estamos falando de crescimento, sobre o medo das coisas novas. O novo é algo bem complicado, porque ao mesmo tempo que o novo nos causa medo, o novo ele também nos motiva a viver, a querer fazer essas coisas. Ontem estávamos lá na transição daquela igreja, e é uma igreja que tem muitos jovens, mas também tem muitas pessoas mais velhas. E estávamos falando sobre as coisas novas, sobre a dificuldade que as pessoas têm de coisas novas. E chegamos à conclusão que as pessoas mais velhas têm mais dificuldade a aceitar o novo. Pessoas mais velhas têm mais dificuldade. E as pessoas mais novas
já tendem a ter mais facilidade em aceitar e receber bem e querer novidade sempre. Quero te dar um conselho. Seja jovem para sempre. Não fique velho nesse aspecto. Não crie medo, não crie resistência do novo. Quando for proposto algo novo para você, ao invés de resistir, conheça. Ao invés de a primeira impressão ser que vai dar errado, pesquise, saiba como é o que vai acontecer. A gente está acostumado como igreja, normalmente quando nós propomos algo novo, o pessoal resiste. Fica todo mundo com os olhão arregalado assim. Aí quando começa a dar certo, aí, isso é bom mesmo. Isso é isso aí que tinha que ter feito, já tinha que ter feito antes. Porque nós queremos o novo. Todas as pessoas têm um discurso de querer algo novo, ou pelo menos quase todas as pessoas. Então a gente diz, não, tem que renovar a política mesmo. Não, porque tem que fazer coisa nova na igreja mesmo. Não, porque a célula tem que ter novidade, porque o meu trabalho tem que ter novidade. Mas quando a novidade mexe com a minha vida, aí eu resisto. Quando a novidade vem diretamente ao meu encontro, aí eu resisto. Porque toda a coisa que é nova causa um transtorno de alguma forma. Todo momento novo na nossa vida vem aquele frio na barriga, aquele medinho do como vai ser, o que vai acontecer, e isso nos gera um transtorno. E como igreja, nós estamos acostumados a isso. A primeira vez que nós fomos arrumar as cadeiras desse jeito aqui, todo mundo dizia, não vai dar certo. Nós arrumamos as cadeiras pelo menos umas 4, 5 vezes até conseguir achar um jeito que ia ficar direitinho, distanciamento direitinho, que todo mundo pudesse olhar para cá. Agora, ninguém nem mais dá bola, já está até acostumado com isso. Só que ao mesmo tempo que esse novo causa esse transtorno nas nossas vidas, o novo, ele nos motiva muito. Hoje foi o pastor Diego que tocou bateria. Vocês perceberam, né? Ele já toca bateria há muitos anos. Inclusive, foi ele que foi professor do William de bateria. Mas agora faz muito tempo que ele não toca. E vocês, maioria, possivelmente não tinha nem visto ele tocar bateria até hoje, todo o tempo que vocês vêm na igreja. Só pelo motivo disso ser uma novidade, eu estava ouvindo vocês muito empolgados, ajudando no louvor, porque é uma novidade. Quando a gente muda qualquer coisa aqui em cima, vocês refletem isso. Porque a novidade causa motivação para nós. Vocês perceberam que a gente tem luzes novas aqui no altar? Talvez nem saibam o que era novo, mas só de entrar aqui e ver uma coisa diferente, já, que legal, uma coisa nova. Novidade é legal. E a Bíblia nos instrui a vivermos em novidade de vida. Em Romanos 6,4 diz assim, assim andemos nós também em novidade de vida. Coisas novas, ter novidade na nossa vida, ter novidades na nossa caminhada é algo bom, é algo legal. Não seja alguém que está sempre resistindo ao novo, que está sempre com medo do novo. E quando nós temos um Deus que anda conosco, mesmo que dê medo, vai com medo mesmo, porque Deus está conosco. Deus é como se fosse o nosso coeficiente de segurança, sabe? Coeficiente de segurança. Eu tenho uma segurança a mais do que os outros, porque Deus está comigo. Eu me sinto muito mais seguro, eu tenho que estar muito mais seguro, porque Deus está comigo. E o meu Deus, Ele pode todas as coisas. O meu Deus disse, Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, mesmo que dê medo, eu vou com medo mesmo. E eu vivo em novidade de vida. Se você não tem vivido nada novo há muito tempo, você precisa romper essa barreira. A barreira do medo das coisas novas. Se você está há muito tempo exatamente da mesma forma, saia da sua zona de conforto. Deus tem novidade para você, Deus tem novidade para nós, Deus quer que você cresça, Deus tem coisas boas para a sua vida, mas você precisa romper essa barreira, a barreira do medo do novo, para que Deus possa te levar para um novo nível, para que Deus possa te mostrar coisas novas e você possa viver coisas novas na tua vida. Viver coisas novas é muito bom. Então, primeiro, os traumas. Segundo, a insegurança em investir. E o terceiro, qual é o terceiro? O medo do novo. E agora o quarto, e para mim,
acredito que seja a principal barreira da conquista, a principal barreira de avanço, que se chama falta de persistência. Muitas pessoas têm deixado de conquistar, têm deixado de avançar, porque matam a sua semente antes que ela germine. Até planta, mas antes que a semente comece a nascer, mata a semente e aí acaba não tendo colheita e só plantação. É que nem a diferença de plantarmos o feijãozinho lá no... As crianças plantam feijãozinho no algodãozinho, né? Quando estão na escola. Aí no outro dia, o que a criança quer? Ver se já cresceu. Mas leva ali 3, 4 dias e nasce o feijãozinho. É rápido. Tem coisas que você vai plantar e em 3, 4 dias você vai colher. Tem coisas que a colheita é muito rápido. Mas tem coisas que é que nem plantar batata, que nem plantar mandioca. Demora até ver o resultado. Primeiro tem que plantar a semente embaixo da terra, aí depois começa a crescer. Aí depois vira só uma mudinha que tu só enxerga a parte de fora, mas parece que não tem nada dentro. Aí depois, quando amadurece, quando está no tempo certo, aí sim está na hora de colher. Demora um tempo. E na nossa vida é assim. Tem plantações que são curto prazo. Tem plantações que são médio prazo e tem plantações que são longo prazo. Demora um tempo até nós vermos a colheita. Se nós plantarmos coisas de longo prazo e desistirmos antes que aquela semente vire plantinha, a gente vai matar a nossa semente e vai ter que recomeçar a plantação para haver colheita. Talvez você não está se sentindo crescendo, você não está se sentindo avançando, conquistando, você não está vendo os teus frutos, porque você está desistindo antes que essa colheita venha. Antes que essa sementinha vire fruto, você acaba matando ela. Hoje o Diego falou sobre nosso casamento. Lá no comecinho da nossa história, quando nós noivamos, o nosso pastor, que era nosso pastor na época, ele nos ensinou uma lição. E ele disse, vocês vão casar e vai ter uma palavra que vai ser proibida no casamento de vocês. E essa palavra se chama divórcio. Essa palavra é proibida. E nós tiramos isso como uma lição para o nosso casamento e também para as outras áreas da nossa vida. Quando alguma coisa dava errado, quando o Diego ficava botando a toalha molhada em cima da cama, né? Que nenhum casamento é perfeito, a opção não era desistir. A opção nunca foi o divórcio. A opção era resolver. A opção era trabalhar para que voltasse a dar certo, para que desse certo. Porque a opção de desistir não tinha, era nula. A opção de dizer, cada um para sua casa, não existia. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Quando nós excluímos a opção desistir, a gente começa a pensar em estratégias para dar certo. Quando nós colocamos a opção de desistir como primeiro lugar, a gente acaba sempre matando a semente antes dela germinar. A nossa semente vai sempre morrendo antes de dar fruto. Quero contar uma experiência para vocês. Eu sou professora de educação física. Eu comecei meu curso aqui em Viamão e depois me mudei para Lajeado. E no meio da minha faculdade, normalmente a gente tem uma crise existencial no meio da faculdade. Não sabe mais se é para fazer aquilo, não sabe mais se realmente é aquilo que quer fazer. Estou aqui perdendo meu tempo, devia estar fazendo outra coisa. Quem se formou sabe, né? A gente passa por essa situação. E talvez você está passando por essa situação. E eu quero testemunhar. E chegou um momento da minha faculdade que eu comecei os estágios e eu coloquei na minha cabeça que eu não queria mais fazer aquilo. Comecei a fazer os estágios nas escolas. E eu disse, não, eu não quero ser professora de escola, isso aqui não está dando certo, vou ficar enfurnada dentro de uma sala de aula. E eu sempre orava e pedia para Deus que eu queria algo que eu pudesse ter mais tempo para fazer as coisas de Deus, que eu pudesse ser uma profissional, ter uma carreira profissional, mas que eu pudesse ter tempo e disponibilidade de fazer as coisas de Deus. Não sabia o que Deus tinha reservado para mim, mas naquele momento a minha primeira opção foi, vou desistir. Não quero mais fazer isso, vou achar outra coisa. E naquele momento o Diego me incentivou, não, tu vai continuar, vamos lá. E eu fui orar. E fiquei meio perdida, não sabia o que eu queria trabalhar, não sabia para que área eu queria ir exatamente. E eu, depois de muita luta comigo mesma, eu não desisti. Eu continuei.
E mais ou menos uns 15 dias depois dessa minha crise existencial da faculdade, 15 dias, logo depois, assim, apareceu uma oportunidade na minha faculdade de estagiar no estúdio de Pilates da minha faculdade. Então, eu me candidatei a essa vaga, comecei a trabalhar no estúdio de Pilates da minha faculdade e hoje faz 6 anos que eu trabalho nessa área. O pessoal que está mais perto de mim sempre brinca que eu trabalho, mas eu tenho disponibilidade. Então, os meus alunos eu troco, coloco em outro horário, tenho dia disponível, às vezes tem um dia que eu não trabalho, o outro eu trabalho o dia inteiro. Então, eu tenho essa disponibilidade de horário. Então, hoje um conselho, não desista fácil das coisas. Risque da opção dos seus quadrinhos, a opção de desistir, tira ela. Sabe, às vezes acontecem algumas situações que nós temos opções de escolha. E tem gente que a primeira opção sempre é marcar o xizinho em desistir. É sempre dizer, não quero mais isso daqui, vou partir para outra. Mesmo que você não tenha certeza, mesmo que você está passando por uma crise naquele momento, tudo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós investimos o nosso tempo é plantação. Tudo que nós investimos um tempo, ali na frente, nós vamos colher. Hoje eu sou educadora física, hoje eu trabalho com Pilates, eu já fui manicure, já fiz curso de manicure, eu já fui depiladora, já fiz curso de depilação, eu já trabalhei em empresa de móveis, já fui secretária, já vendi roupa, já fiz um monte de coisa. E todas essas coisas que eu fiz, é isso que forma quem eu sou hoje. Então, não desista fácil, persista. Esse tópico se chama falta de persistência. E perseverança é fruto do Espírito. A perseverança tem que estar enraizada no caráter de todo cristão. Tem gente que vem na igreja numa semana e se Deus não faz o milagre que ela está querendo, na outra semana já não vem mais, porque quer um resultado imediato. E aí eu desisto muito fácil. E quando Deus está dizendo assim, eu queria te abençoar, mas olha aí, perdeu tua semente. Olha aí, era só mais uma semana. Era só mais um pouquinho que tu precisava trilhar esse caminho. Mas aí eu desisti antes que Deus me abençoasse. Não seja alguém que é levado pelo vento. Não seja alguém que é inconsistente. Seja alguém perseverante nas coisas. Alguém que persevera e que vai conquistar grandes coisas. Amém? Então, as 4 barreiras que eu gostaria de falar hoje. A primeira delas é os traumas. A segunda delas é a insegurança nos investimentos, insegurança para investir. A terceira delas é o medo do novo. E a quarta é falta de persistência. Essas são 4 barreiras que podem estar na sua frente, te impedindo de avançar e conquistar aquelas coisas que Deus tem para ti. O normal é que nós venhamos estar sempre nos sentindo evoluindo, sempre nos sentindo crescendo e conquistando coisas. O que eu quero te dizer é que Deus, ele se preocupa com tudo na nossa vida. Deus, ele tem um cuidado com os filhos dele. E você é filho de Deus. Você pode estar inseguro, pode estar com medo, pode ter traumas na tua vida. Coloque essas coisas diante de Deus, que ele cuida de todas essas coisas. Ele se preocupa dos mínimos detalhes da nossa vida. Pode ser que você chegue no estacionamento e não tenha vaga para ninguém. Mas você tem a sua vaga de filho de Deus. E aí você pode dizer, Deus, eu preciso que o trânsito flua bem hoje, porque eu tenho um compromisso contigo, eu preciso chegar na igreja certinho. Oh, Deus, eu preciso chegar no posto de saúde, preciso ser muito bem atendido. Faz que o médico lá seja o melhor médico do posto para me atender. Você tem direitos. Deus, ele é bom com os seus filhos, ele cuida dos mínimos detalhes. Deus cuida dos mínimos detalhes. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E tudo que Deus quer é nos abençoar, é nos prosperar, é que nossa vida seja um constante avanço, que a nossa vida seja uma vida de conquista, uma vida de vida abundante, porque é isso que ele promete. Se você não tem vivido isso, liga o teu alerta e comece a pensar quais são as barreiras que têm te impedido, quais são as barreiras que estão diante de você, que você precisa rompê-las para chegar no destino que Deus tem para ti. Lá, no final do versículo que a gente leu de Efésios 4, versículo 15, primeira partezinha do versículo diz assim:
Antes, sigam a verdade em amor. Quando nós não soubermos para onde ir, como fazer, qual é o caminho que nós devemos trilhar, quando nós estivermos com medo de tomar uma decisão, quando nós estivermos com medo do novo, ou quando nós não conseguirmos superar os nossos traumas, ou quando estivermos inseguros em várias questões, peça para Deus, peça ajuda. Siga a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Na palavra de Deus contém todas essas informações. Na palavra de Deus tem todas essas direções. A palavra de Deus é como um manual para nossas vidas. É como um manual para todas as coisas na nossa vida. Se você não sabe para onde ir, qual caminho seguir, se você tem vivido uma vida de estagnação, uma vida de paralisação, busque a palavra de Deus. Siga a verdade de Deus, a verdade da palavra dele em amor. E para terminarmos, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Todos nós já fomos criança um dia. E crianças não têm muitas responsabilidades, crianças têm muito mais direitos do que qualquer coisa, crianças têm que estar sempre sendo muito cuidadas, mas isso é somente uma fase. E essa fase passa. E depois que essa fase passa, nós temos que crescer. A fase da infância é somente um período, e nós precisamos sempre estar crescendo, evoluindo e conquistando. E Deus te criou, Deus te trouxe aqui para que você pudesse ouvir que você tem uma porção especial nessa terra, que você é um filho de Deus, nascido para avançar, nascido para conquistar e para viver grandes coisas nessa terra.